Olá, bem-vindos ao canal do J. Bem, o propósito nosso hoje é de continuar uma linha do canal que é para apresentar algumas informações sobre alguns livros, e hoje o livro está na direção da criptografia. Com isso, eu gostaria que vocês inicialmente se inscrevessem no canal, já que o canal do JA ele precisa de pessoas para a gente poder trazer mais informações para vocês, que o propósito do canal é aplicações na área de matemática. Considerando isso, como tem uma das playlists é sobre criptografia e livros, nós lemos esse livro aqui, que é o Código Shakespeare, da Virginia Fellows, onde da Best Seller editora, de 2010, com um preço de aproximadamente R$ 24. O gênero é literatura de investigação. O tradutor é Eduardo Resch. São 363 páginas. Você demoraria, com 2 minutos por página, 12 horas para ler isso, se você não tivesse conhecimento de leitura dinâmica. Eu vou deixar aqui um card para quem quiser estar interessado em leitura dinâmica, né? E vocês vão ver num link do próprio canal, que é Busca do Conhecimento. Lá tem várias informações, inclusive os livros de como aprender a técnica de leitura dinâmica. Mas vamos nós para o livro em si. O que apresenta nesse livro, né? Bom, o livro é a história de que William Shakespeare não seja o renomado autor. Esse livro tenta concluir que o filósofo Sir Francis Bacon foi realmente o verdadeiro autor da literatura shakespeariana. Ela começa contando a história do Dr. Orley Owen, que decifrou a primeira cifra, e sua assessora Elizabeth Wells Gallup descobre a segunda cifra dentro da literatura de Shakespeare. Lembrando que não adianta a gente pensar na nossa literatura em português do Shakespeare, tem que ser na literatura inglesa, e a mais antiga, na época do século XVI, quando foi lançado, 17, são coisas antigas, né? Mas lá ele vai apresentando, nesse livro, todas as informações que o Bacon acaba colocando através de uma criptografia, de um código cifrado dentro da literatura, as informações de que ele era filho da rainha, e que na época era a rainha Elizabeth I, como vocês estão vendo aqui nessa linha do tempo, onde tem o reinado da Elizabeth, e aqui são os principais pessoas que podem estar, na verdade, sendo o Shakespeare, e não aquele que todos conhecem como William Shakespeare. Então vejam que as publicações das peças bate com a época do tempo de vida do Francis Bacon, com o Conde de Oxford também, e com Christopher Morley. Mas de qualquer jeito tem umas referências aqui, vocês podem ir detalhando mais se vocês têm interesse em descobrir se realmente as obras de Shakespeare são ou não feitas por esse William Shakespeare. E, claro, o nosso propósito não é detalhar essas ideias propagadas aqui pelo livro, mas tentar decifrar o código baconiano, que ele acaba escrevendo um livro. O Bacon escreve um livro de cifra, né, de criptografia na época dele, e ele
quando morre, ele deixa esse livro para a posteridade. E aqui nós vamos tentar mostrar para vocês exatamente esses códigos que ele pôs para todos conhecerem. E se vocês quiserem tentar decifrar realmente ou participar dessa grande discussão se o William Shakespeare é ou não o autor da literatura dele, aí é uma questão que vocês podem fazer uma outra busca. Agora, se o Francis Bacon ele é o verdadeiro William Shakespeare e filho da Rainha Elizabeth I da Inglaterra, e se isso afeta na sucessão de hoje, no caso, se teve um filho, o Francis Bacon, e que pode afetar nessa sucessão de hoje do rei Charles, bom, isso daí não cabe nesse canal. Vocês que leiam o livro, tirem suas próprias conclusões. O nosso propósito é aqui a cifra baconiana. Então, inicialmente, vamos tentar entender quem era Francis Bacon, né? Bom, Francis Bacon era um filósofo, era um literato, e ele tem várias desenvolvimento em diversas áreas, e ele é considerado um dos pais da Revolução Científica, né? Porque na época o conhecimento só era considerado correto depois de confirmados por experiência e razão. E ele é um dos defensores dessa ideia. Mas vamos ao código para a gente não ficar mudando muito o propósito daqui, né? Bom, como que se faz esse código? Você tem que ter uma mensagem, geralmente quando é uma mensagem que você quer enviar, você faz ela curta, troca cada letra do texto pelo conjunto de 5 letras A's e B's que tem a tabela no próximo slide, e daí depois você aglutina, não deixando espaço entre as letras, cria uma mensagem oposta a partir dessa nova cifra que surgiu, e depois você substitui em correspondência as letras do texto, que seria a segunda cifra, por tipos diferentes, negrito quando for A's, itálicos para B's. Separe o texto e envie. Bom, vamos mostrar aqui a tabela. Vejam, a letra A é substituída por 5 B's, a letra G por 2 B's, 2 A's e 1 B. Então, nessa estrutura, vejam que tem letras dobradas aqui com mesma substituição, mas você pode fazer essa separação. Então vamos encriptar uma mensagem. Por exemplo, te espero às 5. Vamos fazer a primeira cifra. Vamos trocar a letra T pela ABB. Vejam na tabela, você tem a correspondência da letra T a essa substituição. A letra E você faz a mesma coisa e todas as outras você faz a mesma coisa. A seguir você junta toda essa substituição, descobre quantas letras tem, no caso 75 letras. A partir daí você tem que ter um pouco de criatividade. Você vai tentar fazer uma mensagem que tenha 75 letras e dessa forma você cria uma mensagem que seja, de preferência, sempre uma mensagem falsa e que é oposta àquela que vocês estão mandando. Vocês podem mandar num outro direcionamento para dificilmente alguém que tenta fazer a tradução consiga entender o que você está querendo mandar. Então, por exemplo, eu imaginei assim: não desejo te ver mais, você me decepcionou, prefiro estar sozinho até nunca mais. Vejam que é oposto a te espero às 5, né? Complete com S para formar a mesma 75 letras. Então, aqui, ó, não desejo te ver, tá? Mas eu coloquei com vários S, deu 75 letras. Agora, utilizando o código obtido na primeira mensagem, substitua as letras desta mensagem falsa associadas ao código da cifra 1. A com negrito e B com itálico. Vejam, a primeira cifra foi substituída por isso aqui, essas letras B e A. A minha mensagem substituída falsa tem essas
letras aqui. Então eu pego o A e substituo o N, que está em correspondência, por negrito. Os Bs por itálicos. Então vejam, o D aqui é o A, o E é o B. Então você consegue fazer essa correspondência e substituindo negritos, substituindo itálicos. Finalmente envia a mensagem como se fosse uma mensagem normal e você então fez 2 cifras aqui para mandar a mensagem. Isso nós estamos na primeira parte, que é o envio da mensagem. Então nós usamos a steganografia. Existe uma diferença entre criptografia e steganografia. Tá? A referência aqui, vocês vão lá e deem uma olhada aqui. Enquanto a criptografia oculta o significado da mensagem, a steganografia oculta a existência da mensagem. A área da steganografia utiliza princípios estatísticos, visuais e estruturais para desvendar a steganografia. Então, vejam, mas é tudo, a gente pode considerar como tudo criptografia. Como extrair a mensagem, né? Decodificar? A cada letra negrito na falsa mensagem tem que ser substituído com A e na itálica com B. Finalmente, separe as 5 letras. A seguir, use a tabela do alfabeto baconiano para recuperar a mensagem original. Isso você faz. É claro que se você olhar aqui, ó, se você tem isso, você vai para trás e chega naquilo que você estava buscando. Uma coisa que eu acho interessante, que eu gostaria de fazer um comentário agora, é que eu fiquei em dúvida no jeito que eu escrevia. Isso você faz ou isto você faz? O que eu fiz? Eu usei o browser Bing, né, que é da Windows, e coloquei uma pergunta lá. Qual o correto? Isso você faz ou isto você faz? Pessoal, a inteligência artificial começou a conversar comigo e tentou me responder. Lógico que ele não sabe ainda, ele diz que tem erros, mas me impressionou muito eu já estar conseguindo falar com o computador. Lógico, eu escrevi e ele está me respondendo como se tivesse uma outra pessoa num chat respondendo para mim. Isso é bem interessante, né? Então é uma maneira nova de interagir com as perguntas. O Google deve estar lançando também uma maneira de fazer as buscas, mas é bem interessante, e então eu queria comentar com vocês sobre essa frase aqui que eu fiquei em dúvida em termos de português. Algumas observações. Você pode substituir na tabela os A's por 0, os B's por 1, né? Então você pode aproveitar o sistema binário do computador. Também pode aproveitar letras maiúsculas, minúsculas, tipos diferentes, né? Aqui tem a Helvétia, tem outros tipos que você pode dar uma misturada ali, tamanho da letra. Então você pode fazer com um código simples, 0, 1, uma letra calibre e outra Arial. Essas coisas você pode fazer o mesmo código em vez de usar letras A's ou B's. O próprio Francis Bacon preparou um alfabeto bilateral para escritura à mão. Ele está aqui onde ele publicou. E tem uma informação interessante, é como você reconhecer um texto cifrado do Bacon, né? Você deve perceber que ele tem um código binário e talvez espaços a cada 5 letras, ou caracteres melhor. Todas as referências a Francis Bacon, por exemplo, pintor, filósofo, Kevin Bacon, ator do Batman, ao novo Organo ou Toucinho. Então, são pistas para indicar que o texto foi cifrado em código Bacon, né? Bom, a música é Romeu e Julieta, do Prokofiev, da London Orchestra. E aqui está as referências para vocês darem uma procurada. Claro que vocês podem procurar mais. Espero que vocês gostem. Obrigado.